Olá pessoal, tudo bem? Bom, mais uma vez, diante do nosso podcast Munícipe Sendo Munícipe. A ideia é trazer pessoas de influência da nossa cidade, políticos, ou seja, alguém de destaque na nossa comunidade. E hoje não poderia ser diferente. Temos uma pessoa aqui que ela faz de tudo. É rádio, é TV, é líder de bairro, enfim. Vamos tentar entender um pouquinho como é que essa pessoa consegue ter tanta frente de trabalho. Afinal de contas, vida pessoal, vida profissional, o que ele faz. Bom, eu tenho orgulho de apresentar aqui Santiago Pérez. Opa, ô Frazão, primeiramente obrigado aí pelo convite, é um momento assim de um prazer muito grande, né, estar junto com você, que é uma pessoa que sempre está aparecendo bastante também, sempre está na crista da onda, né? A gente tenta. E o pessoal que está nos vendo, nos assistindo aí, conhecer um pouquinho aí do nosso trabalho também, o pessoal que já conhece, mas mais profundamente essa novidade aí, né, que você falou de liderança de bairro, que agora é uma novidade. É isso aí. Mais uma frente, né, Santiago? É mais uma frente. Quer dizer, é rádio, é TV. Rádio, TV. O que mais? O meu dia começa às 8 horas da manhã, fazendo pauta de 2 programas, que é o CDL no ar, que eu apresento na Santa Cecília FM, de segunda a sexta, das 6 às 7 da tarde. Do meio-dia a 1 tem o Cidades em Debate, que ele é exibido na TV Unisantos, ele é ao vivo nas redes sociais, né? Dá umas 2. Certo. Melhor, do meio-dia a 1. Dá umas 2 de segunda a sábado. Ele é exibido pela TV Unisantos. Muito legal. Baixada toda, e pela TV Com. E na internet, né? Tá aí com um pouquinho de gente lá. Legal. Então, fazendo um pouquinho de sucesso Legal. também. Então só não viu o Santiago Pérez quem não quer. Porque ele tá em tudo que é lugar, né? Tudo que é lugar. TV, rádio, bairro, E enfim. agora no bairro também, É, né? Presidente da Sociedade de Melhoramento do José Menino. Exatamente. Um baita desafio, né? Num grande. momento bastante conturbado da nossa cidade, onde de fato é muito importante, né, as lideranças de bairro trabalharem de forma organizada e junto com o poder público, filtrando as demandas, direcionando. E pelo que parece, Santiago, você tem feito isso brilhantemente. Acho que você trouxe aí uma ideia muito legal de estrutura. Eu vejo que você é bastante ponderado nessa interlocução entre a municipalidade e a prefeitura, né? Vamos voltar um pouquinho ainda no tempo, antes de entrar nesse mérito. Quero saber um pouquinho como é que começou essa tua vocação, esse teu desejo para entrar para a vida de radialista e de apresentador de TV. Isso aí é bem antigo, viu? Sim. Isso aí já há 35 anos atrás que eu comecei em rádio. Legal. Mas o sonho começou na infância, né? Porque o meu tio, ele era radialista. Né? O Antônio Miguel, ele trabalhou nas grandes rádios, Rádio Globo, Rádio Capital, na Rádio Record. Sou né? rádio boa. E ele era repórter policial, foi repórter do Gil Gomes, do Afanásio, dos caras todos, né? Nossa. E eu acompanhava, porque o rádio naquela época, né? Estamos falando de um pouquinho. O rádio era a TV de hoje, né? Uma coisa É verdade. Então todo mundo ouvia alguém na rádio, né? Algum programa de rádio. E eu ouvia aquilo, eu vivia aquilo, então para mim começou a virar uma magia, né? Que legal, de querer né? fazer aquilo, me imaginava naquele lugar. Que Em barato. casa, quando criança, eu treinava, ficava imitando. Que legal. Radialistas, né? Quer dizer, foi fluindo, até que eu tive a oportunidade do interior de entrar numa rádio. Olha só. Aonde? Que Comecei cidade? na madrugada, em Águas de Lindóia. Águas de Lindóia. Águas de Lindóia. Olha só. Mas o estranho é que a rádio era uma casa que não tinha forro. Nossa. Né? Era uma casa que era um quarto, né? E a rádio era uma rádio com a concessão de Águas de Lindóia, a Rádio União. Olha só. Não tinha estrutura nenhuma. Tá lá até hoje ou não? Tá lá até hoje, mas eu vou te explicar de onde é que é isso. Mas essa rádio, por incrível que pareça, sem estrutura, sem nada, ela pegava em mais de 300 municípios ali da região de Campinas. Né? Poxa, então Saindo tinha de um Águas de alcance Lindóia. grande. Hoje, ela é a Jovem Pan de Campinas. Olha só no que Pra se você tornou. ter uma ideia, né? O alcance da rádio. Tamanha Então, importância. quer dizer, hoje já é bem diferente, né? A estrutura é outra. Que legal. Mas quando começou eu tocava rock lá, eu fazia madrugada, depois me especializei em São Paulo, né? Que Fiz legal. curso. Olha que legal. Aí acabei vindo para Santos, que eu sou de Santos, né? Eu estava morando no interior. Sim. E, quer dizer, fui escolhido para vir para minha cidade, né? Por uma coincidência, até o filho do Gastone Rigg, o Sérgio, né? Ele me ouviu num cabeleireiro que eu cortava o cabelo. Que legal. E aí o cara me ouvia, né? O Nunes, que está lá até hoje. Olha só. E aí ele estava com o radinho, daí ele me ouvindo lá enquanto cortava o cabelo e perguntou:
quem que é esse locutor? Essa rádio é daqui? É daqui. Quem que é? Você conhece? Conheço. É o Santiago, ele corta cabelo aqui. Olha só. Então, quando ele vir cortar cabelo, dá o meu cartão para ele, porque eu estou abrindo uma rádio em Cubatão, que era a antiga Serra do Mar. Olha, Serra do Mar. Que ele era o dono da Enseada. Caramba. Tanto que quando eu vim falar com ele, porque a minha família é daqui, olha só. Ele falou, poxa, daqui 2 meses vai abrir a rádio. Mas já fica por aqui. Eu comecei a fazer a Enseada, que não era a minha praia, né? Sim. Mas depois fui lá para a Serra do Mar, daí fui chamado pela cultura, aí que tudo começou. 21 anos de tribuna. E não parou mais. Ah, não para, né? Que legal, Frazão, né? Não tem jeito. Que legal. Pior que cachaça, né? É muito legal, é verdade. Vicia, né? Eu vou dizer por mim mesmo, esse negócio de podcast é uma coisa que eu termino um e tenho vontade de gravar outro, que é muito legal, né? Mas é bacana, é uma coisa que você conhece as pessoas, sem dúvida, faz muita amizade. Legal. Quer dizer, fora fazer o que você gosta, né? Eu acho que é o que eu falo, a gente tem que fazer o que gosta. Independente daquela profissão estar cheia ou não, se é o que você gosta, você está 50% na frente do outro já. Ah, sem dúvida. Agora, se você faz uma coisa por dinheiro, então você está no zero. Legal. Imagino isso. Legal. E assim, muito se conhece o Santiago da TV e do rádio, né? Como a gente falou. E o Santiago fora disso? Como é que é? O Santiago pratica esporte, o Santiago passeia na praia. Como é que é a vida do Santiago fora do trabalho? Bom, fora do trabalho, o Santiago é um tenista que não está tendo tempo de jogar ultimamente. Né? Imagino. Mas eu adoro tênis, frequentador aí do Portuários, também o pessoal da Academia Trainer na Ponta da Praia, o Paulinho Moça, o Fabinho, a galera toda. Legal. E alguns amigos também lá no tênis clube, enfim. Então a gente fez bastante amizade aí com o esporte que a gente gosta. O esporte agrega bastante. Né? Eu joguei tamborel, você gosta de tamborel? Eu gosto. Eu jogava tamborel também na praia, na ABB, isso quando eu era moleque. E joguei muitos anos. É uma coisa que eu sempre gostei, foi de esporte, né? Mas ultimamente não está dando tempo, né, Frazão? Pode-se dizer então que o Santiago é hiperativo ou não? Porque, cara, é rádio, TV, é municipalidade, é tamborel, é tênis, enfim, vida pessoal. Quando eu era criança, meu apelido era Tomadinha. Tomadinha. Por aí você tá vê, explicado, então. Né? Então não precisa falar mais nada. Tá explicado. Respondido já, né? Que barato. Mas hoje eu acho que a tomadinha já está mais tranquila, né? Muito legal. E como começou, Santiago, essa questão do interesse na política, né? Você hoje é suplente, né? Isso. Se eu não estiver enganado. Como que começou o interesse? Como é que foi a tua primeira experiência? Foi a primeira experiência? Foi a primeira experiência. Como é que foi a primeira experiência? O que você pensa para o futuro também? Mas vamos primeiro saber como que foi esse teu despertar para a política. Né? E como é que foi isso, Santiago? Então, uma coisa que leva a outra, né, Frazão? Porque na rádio você acaba tendo acesso a muitas notícias, né? Sem dúvida. E principalmente notícias políticas, aquela coisa. Então, nesses anos todos como radialista e como jornalista, eu me indignei muito com muitas coisas que aconteceram. Porque o Brasil, a gente vê que é essa potência que todo mundo sabe, é um país que tem um povo maravilhoso, mas a política parece que na hora que vai entrar alguém que vai dar jeito, vem só aquela promessa. Exato. E dali a pouco a pessoa entra, não é nada disso, é totalmente diferente e anos vem passando assim. E a gente nota que no governo em geral acontece isso, né? Isso aí acaba influenciando, no caso o governo federal, no governo estadual, no governo municipal principalmente. E meus amigos falavam, pelo nome que você tem, pelo conhecimento que você tem, por que você não se candidata? Eu falei, não sei se eu seria um bom político, né? Até que veio um amigo, me fez o convite, de uma forma mais séria, me falando, olha, você tem condição, legal. É só você ser você mesmo, que eu acho que tudo vai dar certo. Eu falei, poxa, eu ser eu mesmo é o que eu quero. Exatamente. Eu notava que o político, ele não era ele. Não era né? ele. Não era ele. Eu convivi com alguns assim, de estar perto e tal, e eu notava que cumprimentando as pessoas era uma coisa e depois era outra. Isso Exato. aí é uma coisa que dá uma queimação, né? Dá aquele... Imagina. E eu falei, não é isso que eu quero, né? Mas aí o cara foi explicando, o que está precisando na política é gente nova que seja transparente, ela mesma, né? Sem dúvida. Aí eu falei, se for assim, daí eu tentei, né? O pleito, foi em 2020, bati na trave. Quantos votos você teve? Eu tive 900 votos. Pô, bastante, hein? Mas é aquele negócio, né? Eu acho que não era a hora, né, ainda. Porque eu não saí uma vez no rádio, uma vez na TV, sendo radialista e sendo uma pessoa conhecida justamente no rádio e na TV. Eu não tive a minha propaganda no rádio e na TV. Tanto que até hoje, muita gente fala, nossa, eu fiquei sabendo que você foi candidato, eu não sabia, eu não tinha nem candidato para vereador, eu queria votar. Mas por que você não teve tempo de rádio e TV?
Isso aí foi uma decisão do partido. Ah, do né? partido. Uma decisão do partido, depois que tudo já estava acontecendo, não foi combinado antes. Sim. Quer dizer, não adianta nem entrar no mérito, né? sim. Deixa para isso, é água passada. Eu Sem acho dúvida. que hoje a coisa é diferente, independente de onde eu esteja, né? Ou for estar, se for continuar no mesmo partido ou não. Legal. Mas a coisa eu acho que vai ser bem diferente. Hoje eu já sei como funciona. Né? Importante. Quando você entra numa nova seara, vamos dizer assim, você não tem aquela experiência, você acaba errando muito. Né? E foi o que aconteceu comigo. Por isso que eu digo que não era hora. Né? Tanto que de lá para cá, nesses 3 anos, eu aprendi muito. Por quê? Porque eu já fiquei antenado, já fiquei ligado, já sei como funciona, já sei como é uma campanha. Exato. Então, quer dizer, eu vejo que a minha campanha estava correta, mas faltou esse pulinho a mais. Sim. Mas hoje eu acho que dá para dar um pulo maior ainda, né? E ao mesmo tempo, eu comecei a perguntar para mim mesmo, poxa, eu vou ser um candidato, vou ser um vereador. Eu como vereador, vou fazer o que pela cidade? Né? Eu fiquei como suplente. Sim. Então eu comecei a... E que suplente, né? 900 votos então, um bom suplente. Eu comecei a ver quais eram os pontos que eu podia fazer alguma coisa. Certo. Aí veio a oportunidade de eu assumir a suplência. Que legal. Por 2 sessões. Olha, legal. Né? Uma semana, porque toda terça e quinta, você conhece. Sim, fui lá hoje, inclusive. Eu consegui nessas 2 sessões, segundo o próprio Kaká, que ele sentou do meu lado. Que é o presidente. Ele estava do meu lado. Um abraço para o Kaká também, uma pessoa sensacional. Ele falou, Santiago, o que você fez em 2 semanas, não tem vereador que faz em 8 anos. Meu Deus. Eu pedi estudo, projeto de lei, uma série de... Se preparou para aquelas 2 sessões, né, Santiago? Exatamente. Que legal, né? Que dali dá para sair muita coisa, cara. Eu falei, puxa, é isso que eu quero. Por isso que eu falo, eu não escondo de ninguém. Sim. Porque muitas vezes você pergunta, você vai ser candidato de novo? Ah, não, estou pensando. Aí chega na hora o cara vai, né? Não escondo. É uma vontade que eu tenho de ser vereador de Santos para ver o que eu posso fazer, porque eu sinto que dá para fazer alguma coisa a mais, né? Muito legal. E aí pintou esse negócio da Sociedade de Melhoramento. Isso. Lá do bairro do Zé Menino. Até 2 membros da antiga diretoria me convidaram. Pô, Santiago, por que você não reabre a Sociedade de Melhoramento? Por isso que eu falo, uma coisa leva a outra, né? Sim, sem dúvida. Deus parece que põe a mão ali e a coisa vai fluindo, vai engajando, né? Como se fala hoje. E aí eu falei, poxa, mas para que ser presidente de uma sociedade de melhoramento? Isso daí... Mais um negócio na minha vida? Mas essas 2 pessoas com tanta experiência falaram, poxa, é para ajudar o bairro que está precisando de ajuda. Eu comecei, mas que ajuda? Como assim e tal? Aí eles começaram a falar o trabalho que eles faziam antes, aquela coisa toda. E eu falei, poxa, eu acho que é isso que eu quero também. Vamos lá, vamos tentar para ver como é que é. Isso. Aí emperrou, porque a Sociedade de Melhoramentos, ela... Tinha um problema, né? Ela foi fundada no dia 17 de janeiro de 1960. É a mais antiga de Santos, será? Não sei. Ela foi fundada junto com o bairro do José Menino. Olha só. Não sei se é a mais antiga, acho que não. Mas ela foi um presente que o bairro deu, né? Caramba. Para si quando foi fundado. E ela veio com utilidade pública. Então ela foi muito bem utilizada até 1974. De 74 para cá, ela foi utilizada, mas não, como vou dizer, corretamente, né, na questão legal. Sim. Né? Porque foi utilizada, tinha um CNPJ, foram usando, foram fazendo as coisas. Antes ela tinha até patrimônio, mas depois acabou não tendo, mas não foi por essa diretoria antiga, é aquela lá de trás já, né? Sim. E aí eu falei, poxa, como é que faz para resgatar isso aqui? Todo mundo falava para mim, pô, Santiago, você não vai conseguir resgatar. Isso aí já era, não tem mais ninguém vivo daquela antiga, né? Eu mesmo escutei sobre isso. Não, é difícil, melhor abrir outra, essa não tem mais jeito. Abre uma associação, não sei o quê. Daí eu comecei a verificar qual a diferença de uma associação e de uma sociedade de melhoramentos. Qual é a diferença, Thiago? A sociedade de melhoramentos é uma prefeitura que você tem dentro de um bairro, uma associação não é. Né? Ainda mais com utilidade pública, como é essa, né? É uma coisa que eu falo aqui. Então ela consegue entrar, por exemplo, com uma representatividade no Ministério Público, por exemplo? Consegue. E uma associação não? Uma associação, através de um abaixo-assinado, consegue. Tá. Né? Mas a Melhoramentos, ela tem... A Melhoramentos como utilidade pública ela já sim. tem esse título, né? Então é um atalho, né? Vamos dizer assim, né, Frazão? Aí o que acontece? O doutor Colela, né? Um abraço para o doutor Eduardo Colela, ele falou, pô, Santiago, que ele estava vendo nessa história, eu falei, poxa, tem essa aqui, mas eu acho que não vai dar certo, vamos abrir uma associação. Ele falou, você quer tentar? Eu falei, se você me ajudar,
Vamos tentar. Para mim é um desafio também. Daí fomos nós lá. Mas vai ele. Daí ele, né? Mais ele, porque eu fiquei só olhando, né, para as Eu imagino. Mas aí ele começou a provar, né, o que era a representatividade para o bairro, que estava faltando, Sim. essa sociedade de melhoramentos, e até que chegou na mão de um juiz, que esse juiz reconheceu. E ele deu a sentença, Olha só. me empossando como presidente Que legal. da Sociedade de Melhoramentos. E, no caso, foi dada entrada também na Receita Federal, para que se fosse reativado o CNPJ através da sentença, mas o negócio era tão complexo que nem a Receita, porque hoje é tudo sistema, né? Sim, sim, sim. Antes funcionava com o CNPJ porque não era sistema, mas no sistema tem que valer, né? Exato. Não tem como. Não tem como. E nem a própria Receita sabia como reconhecer de novo esse CNPJ. Então, Meu quer dizer, Deus. um processo que demorou mais ainda. Quanto tempo demorou mais ou menos? Demorou no total 2 anos para abrir. Bastante tempo, hein? 2 anos para reabrir. E vai, e volta, e vai. E a última volta. etapa agora é justamente esse CNPJ que, graças a Deus, está tudo certo. Caramba. Mas, e aí a gente está podendo já atuar, né, como sociedade de melhoramentos. E você entende que a Melhoramentos ela veio para organizar esse clamor que a população do bairro Zé Menino tinha e não conseguia trabalhar de forma organizada, e vocês vieram para organizar isso? Como é que você vê hoje a Melhoramentos? Olha, eu vejo hoje a Melhoramentos como uma sociedade muito séria do José Menino, como tem outras também. Sim. Mas no nosso caso, é uma coisa que você falou, né, a ponderação. Porque não adianta você ter o presidente de uma sociedade de melhoramentos que ele queira fazer tudo e não deixar ninguém fazer nada. Exato. Aí não funciona. Porque a sociedade de melhoramentos, ela é para melhorar. O nome já fala. Isso aí. É uma sociedade, ou seja, o povo para melhorar aquela localidade. Então, todo mundo que está ali, né, o pessoal todo que faz parte, direto ou indiretamente, faz parte, sendo associado ou não, faz parte da sociedade de melhoramentos. Né? Então, o bairro, ele vai crescer a partir dessa organização. Sim. Porque tem que organizar a bagaça, como se diz, sem né? dúvida. Para depois você saber quais são as linhas que você vai seguir. Sem e é o trabalho que a gente tem feito. Fizemos aquela primeira reunião, sem dúvida, até na igreja anglicana, lá, um abraço para o reverendo. O reverendo que abriu as portas, né? Muito gente boa. Aquela igrejinha em frente ao Orquidário, né? Só para o pessoal se localizar. Exato. E nós fizemos a nossa primeira reunião lá, onde foi convocado o ouvidor, né, o Rivaldo, onde foi convocado, através dele, que ele viu necessidade de ter alguns secretários, né, e convidamos o público em geral. Bairro, né, e foi numa quarta-feira, 10 horas da manhã, chovendo. Isso. Você lembra, você estava lá? E mesmo assim, graças a Deus, foi um sucesso. Pela primeira reunião foi um sucesso. Até o Rivaldo falou, poxa, a sociedade vai bem. Aí, ali é que nós fizemos o quê? Colocamos as demandas, né? As demandas que o bairro precisa, chamando a população, cada um pôde falar, cada um pediu uma demanda, né? Seja grupo ou seja pessoa individualmente, todos estavam ali para somar e fechamos ali 13 demandas por bairro. 13 demandas. E dessas 13 demandas, se não me falha a memória, 7 ou 8 já foram cumpridas. Perfeito. E o restante está sendo cumprido. Porque, quer dizer, você sabe que, né, isso aí sem dúvida, não é de um dia para o outro, aquela coisa toda. Aí a segunda reunião, porque é uma coisa legal que a gente faz, as reuniões a gente faz aberta ao público. E tem uma reunião cada 15 dias fechada só para os diretores. Perfeito. Para pôr em pauta, olha, estamos indo para o caminho certo, não estamos, o que a gente ajusta, o que não ajusta. E reuniões rápidas também, né? E aí o que acontece? A gente coloca em pauta tudo que o bairro necessita, que está faltando e que o pessoal está pedindo. Eu acho interessante você falar sobre isso, sobre essas reuniões, né? A aberta e a fechada, até porque muitas vezes as pessoas acham que a Melhoramentos talvez ela fique limitada ao grupo de WhatsApp ali, né? Aquele movimento. E não, né? Não. Existe todo um trabalho de você com o grupo que está contigo em relação a isso, né? Exato. A poder dar um retorno, a poder estruturar, ver o que pé que tá, acelerar. Então é legal. É que a reunião fechada é mais para organizar. Sim. Para, olha, o trilho é esse, o objetivo é esse, como é que a gente está? Está saindo do objetivo ou não? Não, estamos no objetivo, tá bom. Agora, a reunião mesmo é quando vai a população. Como foi feita a segunda reunião, que a gente considera como segunda reunião pública, né? Sim. Aquela caminhada que nós fizemos com o prefeito. Sim.
o prefeito se dispôs em vir através do nosso convite no bairro, porque nós queríamos mostrar para ele quais as necessidades, para ele ver mesmo as necessidades do bairro. Importante. Tanto que ele ficou bravo, né? Uma coisa até em off aqui, né? Mas ele ficou bravo porque ele perguntou para mim: Santiago, cadê os usuários de droga? Eu falei: prefeito, os usuários de droga não estão, né? O prefeito está aqui, ele falou: não. Mas quem que tirou os usuários? Eu falei: não sei, acho que foi o pessoal da prefeitura. Não, eu queria ver o bairro do jeito que ele é. Mas pelo que vocês falaram, o bairro não está do jeito que é. Eu falei: aí já não é problema meu. Exato. Mas que o problema existe. Exato. Né? Tanto que o próprio prefeito falou lá com o assessor dele: poxa, devia ter deixado, se tinha sujeira era para deixar, se tinha gente jogada no chão era para deixar, eu queria ver como é. Sem né? dúvida. Mas eu falei: isso é o de menos, porque tem várias filmagens, eu mandei as filmagens dos fios queimando, mandei as filmagens do pessoal dormindo, né, jogado, enfim. Então, quer dizer, foi um momento que eu vi que o negócio estava bem sério, bem bacana, e onde nós aproveitamos até para pedir algumas outras demandas. Perfeito. Questão de rua, Sim. né? Ele foi lá no dia ver aquela obra que nós pedimos na primeira reunião, que foi aquele... Um bueiro grande que está ali, né? Do lado do orquidário, entre a Sabesp e o orquidário ali. Entre a Sabesp e o orquidário, exatamente, que foi criado ali, porque era uma demanda do pessoal, do orquidário em geral, Sim. né? Do prédio em volta, da pousada ali. Exato. E hoje a gente está esperando uma chuva grande para ver se aquele trem funciona mesmo. É verdade. Né? Eu falei para ele: do prefeito, olhando assim parece que vai funcionar. Exato. Mas tem que ver quando cair a chuva, né? Se vai funcionar mesmo. Ele falou: se não funcionar, você me avisa. Tá bom, estamos esperando, né? Estamos esperando a chuva. Bom, pelo menos até hoje caiu uma chuvinha meio forte, mas não encheu. Mas não sei se foi o suficiente. E por outro lado, alguns pedidos também do pessoal, inclusive ali da Alfredo Ximenes, até você estava muito envolvido nisso, né, o Frazão? Aquele parque, né, que o pessoal estava pedindo. Aquele projeto, acho que foi o Augusto... Um projeto que já tem, acho que 10 anos. O Augusto Duarte tinha desarquivado, aí estava quase pronto, aí... Isso, aí o pessoal depois falou: não, tem umas mudanças para fazer. Mas ali o que acontece é um problema muito sério, porque se fizer um parque naquela localização, vai ficar um dormitório, né? Essa que é a questão. Então aquela rua tem que ser movimentada. Sim. Então o prefeito se dispôs em conversar com a Sabesp, que eu acho que é o trâmite que vai demorar um pouquinho mais, para pegar aquela parte do estacionamento da Sabesp para fazer um retorno. Sim. E essa rua servir como retorno para quem vai para o Canal 1, enfim. Olha só. Né? Então já tem até o semáforo lá. É verdade. Né? Já tem tudo, a estrutura está pronta. O melhor de qualquer estrutura realmente é a circulação. Exato. Então ele falou: poxa, inclusive dá para abrir até o pedido dos prédios ali, uma porta na parte de trás para a saída. É mais movimento ainda. Então, quer dizer, já não vai ter mais queima de fio, aquela coisa toda. Mas isso eu acho que é um trâmite que demora um pouquinho, mas não pode demorar muito, eu falei para ele, porque tem que sair. Sem dúvida. E outra é a rua Décio Stewart, também, aquela que é atrás do Clube dos Ingleses. Que estava virando aí um cacródromo, né, como diz lá. Mas, no caso, a Guarda Municipal tem trabalhado efetivamente. Tem, né? Para que isso não aconteça ali na a gente tem acompanhado, a gente tem acompanhado. Né, eles estão fazendo muitas ações e ali parece que vai ter um contexto. Tudo isso que eu estou falando da rua, da Alfredo Ximenes, da Décio Stewart, que talvez aumente o número, o muro do Clube dos Ingleses e deixe a passagem para um único carro, que é uma forma também de limitar as pessoas circularem. Mas se você aumentar a calçada, você não acha que as pessoas vão ficar sentadas ali mesmo? Não, mas aí no caso vai tirar a calçada, vai pôr um muro do clube mais para a rua. Ah, tá bom. Metade da rua vai ser do clube, que o Clube dos Ingleses também está pedindo a área para fazer estacionamento, enfim. É mais movimento. Mas não pode tirar a rua dali, que é uma rua importante para o retorno também. Então ali faria uma faixa só para passar um carro. Sim. Então não caberia ninguém para montar a barraca ali. Então seria uma maneira também de limitar. Há de se fazer o reconhecimento, Santiago, de tudo que está acontecendo no bairro, né? A gente vê que tem muita coisa para ser feita, mas a gente vê que realmente a melhoria no bairro ela está sendo feita. Tudo bem que ainda há passos curtos, mas está sendo feita. A população tem uma necessidade de urgência imediata, né? É que cada pessoa tem a sua demanda particular, exato, né, Frazão? E um bairro que de repente não tinha liderança, não tinha ninguém para ajudar, era mais um bairro usado por políticos, vamos dizer assim. Ou se tinha, era de forma meio que desorganizada, cada um para um lado, e aí vocês serviram para... Só aparecia o cara ali 6 meses antes da eleição, um ano antes da eleição, querendo fazer alguma coisa, e depois você não via mais o cara. Né? Essa que é a verdade. Usaram muito o José Menino nessa questão. Como trampolim, né? Como trampolim, né?
E essas obras que eu estou falando, elas vão passar por uma aprovação da população do bairro. Então, tanto a Alfredo Ximenes quanto a Décio Stewart, Sim. a prefeitura vai nos apresentar agora, porque dia 4, agora vence os 30 dias que o prefeito deu de prazo. Que né? o pessoal lá está esperando, né? Então tá todo mundo... Todo mundo. E eles estão fazendo os projetos para poder apresentar 2 ou 3 projetos de alguma das mesmas obras, né? Sim. Para que o público vote. E o que ele quer? Entendi. Qual obra que ele prefere? Então vai ser votação pública. Que legal. Não é o Santiago que vai resolver. E sabe como vai ser? Vai ser como essa votação, sabe? Essa votação, ela no dia vai ser explicado, porque por isso que é importante todo mundo estar lá no dia, mas aí a gente vai... Podia abrir ela online, né? Uma votação online, sei lá. Não, eles vão de casa em casa mesmo. Ah, vão de casa em casa. Vão de casa em casa. Isso aí já foi conversado com a ouvidoria. Que legal. Eles vão de casa em casa, cada um vai votar na sua casa. Porque, de repente, na casa tem a família. E eles têm um corpo grande aí de pessoas que podem fazer esse tipo de trabalho, né? Sem dúvida. Então, é importante para o bairro essa questão. E outra questão, só para encerrar, é a de segurança. Nós estamos pleiteando também uma base da Guarda Municipal. E agora, no mês de agosto, né, eu estou falando até de forma inédita aqui, de primeira mão. Legal. Nesse mês de agosto, a Prefeitura vai ceder uma unidade móvel. Olha, né, só que legal. A Sociedade de Melhoramentos pediu para o bairro. E era um pedido também da população do Zé Menino, né? Que legal. É um pedido da população. E essa unidade vai ficar ou ali na Guilherme Álvaro com o Alfredo Ximenes, que é um ponto estratégico também, porque tem vista para a rua, que nós estamos falando da queima de fios, Alfredo Ximenes, e para o outro lado do Alfredo Ximenes até a estação Pinheiro Machado. Tem ali a Guilherme Álvaro lá do Marapé e visão também para o Orquidário, ali a Praça Washington, que é outro problema. Sim. Ou talvez fique na Praça Washington também, mas independente de onde fique, vai ter circulação da Guarda Municipal de uma maneira mais efetiva ali no nosso bairro, né? E a Polícia Militar também auxiliando muito, né? Tanto que na rua, ali depois do túnel, qual o nome da rua ali? Do túnel, da Iara. Do outro lado, pensei na Iara, você falou Iara, Euclides de Campos. Euclides de Campos. Isso, eu lembrava do Campos, por isso que eu não arrisquei. A Euclides de Campos é uma rua que fica depois do túnel, né, já com divisa com São Vicente. Que muita gente nem imaginava que aquilo era Santos, né? Então, e ali é um problema muito sério, por isso que eu estou dando uma atenção grande ali. Certo. Porque aquela rua, Euclides de Campos, ela é uma rua só, e o meio dela certinho é a divisa com São Vicente. É onde passa aquele canalzinho, o pessoal que está nos assistindo vai identificar. Aquele canalzinho que sai na praia, nos prédios pé na areia. Sim. Tem um canalzinho que sai ali, que marca a divisa? Tem. Ele vai lá para dentro e ele passa pela Euclides de Campos. Então, um lado é Santos, outro lado é São Vicente. Entendi. Aí o que está sendo feito lá? É a Rua das Seringueiras, né, que o pessoal está falando. Sim. O pessoal que ficava lá desocupadamente... quando a Guarda Municipal fazia a força-tarefa... Para não perder o time para tu fazer um gol de placa. Tudo isso se deve porque o prefeito entendeu os problemas do bairro ou porque o Santiago é o cara que conseguiu juntar tudo isso num pacote e apresentar para o prefeito? Tudo isso se deve... Olha a importância da coisa. Porque a população pediu para a Sociedade de Melhoramentos do José Menino quais eram as demandas mais importantes. Entendi. E através do ouvidor, na primeira reunião, ele entendeu quais foram, passou para o prefeito, nós fizemos o convite para o prefeito e ele quis fazer a caminhada no bairro. Legal. E ele viu o problema... Meio a meio, então. Por si só. Meio a meio. 50-50. Né? Nós que eu falo é a população, porque sem população... Por isso que eu falo, se fosse 4, 5 pessoas, o prefeito não ia ver aquilo com carinho que está vendo. O povo baixou lá. É verdade. Essa que é a verdade. É verdade, Santiago. Olha... Porque de repente vira alguma seriedade. Poxa, alguém parece que vai fazer alguma coisa. Mas não é o Santiago só, é a Sociedade de Melhoramentos. Sem dúvida. Tem uma direção? Tem uma diretoria? Tem. Mas é a Sociedade de Melhoramentos. E a gente sabe que o desafio é grande, porque é uma coisa que até que a minha esposa fala, quando você engorda, aí você fala, vou fazer dieta. Não é de um dia para o outro que você vai emagrecer. Vai demorar anos para você emagrecer de novo. Nem entra nesse vai passar fome, vai um período de raiva, aquela coisa. E é o que está acontecendo hoje no José Menino. Mas a gente está conseguindo fazer a dieta. É isso. Né? Certinho. E aí, voltando para o teu raciocínio, até te peço desculpa. Não, aquela questão lá das seringueiras, aí você falou do pessoal desocupado. Então, a força-tarefa era feita de um lado da rua, do lado de Santos, Sim. que é feita até hoje toda terça e quinta, que foi algo que nós pedimos também. Sim. Porque os moradores estavam pleiteando.
Mas o que acontece, como ela faz divisa com São Vicente, então vinha a força-tarefa do lado de Santos, o pessoal corria para o lado de São Vicente. Aí não adiantava fazer, o pessoal da guarda... Atravessava o túnel. Não, eu atravessava o outro lado da rua, porque sim, a rua sim. É verdade, é verdade. Tem a divisa. E eles respeitam a divisa, eles não podem passar, a guarda municipal não pode passar para a divisa. Né? Aí o que eu fiz, porque quer queira ou não, o nosso bairro, José Menino, é um bairro que faz fronteira com o município, São Vicente. É a entrada. Né? O que torna mais complexo o negócio. Exatamente. Né? Então, o que eu fiz? Eu tomei a iniciativa de pedir para o secretário de Ação Social de São Vicente para que ele fosse até lá conosco, e ele foi numa sexta-feira, 2h30 da tarde, para ver de perto o problema, para ver se não dava para fazer uma força-tarefa de São Vicente no mesmo dia, no mesmo horário da força-tarefa de Santos. Caramba, hein? Que são toda terça e quinta. E o pessoal fazia já uma força-tarefa segunda-feira do lado de São Vicente, mais uma por semana. E eles recolhiam o sofá, aquelas coisas que ficavam jogadas, faziam a limpeza, como o Santos faz. E hoje, então, nós temos uma força-tarefa em conjunto e São Vicente conseguiu trazer também a Polícia Militar junto para essa força-tarefa. Então, quer dizer, a união dos municípios é essencial. Porque ele falou, Santiago, não é só por causa do seu lado, não, é por causa do meu também. Porque aqui é tanta entrada para você quanto para a gente. Exato. Então, se a gente resolver o problema aqui na divisa, a gente está com, vamos dizer, um tantão de problema resolvido. E é o que está acontecendo hoje, por isso está sendo dada uma atenção, tanto que diminuiu o número de pessoas que ficam largadas ali até do lado do orquidário mesmo ali. Claro que não está resolvido o problema, deixar bem claro. E é um trabalho ostensivo que tem que ser feito, tem que ser feito. E várias ações também vão ter que vir, né? Tanto que nós conversamos com a Audrey também, ela que está muito envolvida, né? Encontrei com ela hoje, inclusive. Na hora do almoço eu encontrei com ela. Então, ela que está envolvida na Secretaria de Desenvolvimento Social, na campanha 153, que é importantíssima. O nosso bairro foi o primeiro que recebeu a secretária para poder distribuir os panfletos e foi muito bem aceito por todos os comerciantes do bairro. Então, quer dizer, tem que começar a população agora a participar disso. Porque não adianta, por exemplo, a Sociedade de Melhoramentos fazer, a Audrey também fazer a campanha, a Prefeitura fazer o que tem feito, né? Graças ao pedido de vocês, né? Mas a população continuar dando comida, a população continuar dando esmola. E eu noto, Frazão, uma coisa incrível, que o nosso bairro é um bairro que assimila muito rápido as coisas. Porque hoje, você vê lá no grupo, o papo é o quê? Poxa, a gente tem que entrar num acordo com esse pessoal que leva comida e dá para os moradores de rua. É verdade. Porque eles dão a comida e depois fica a sujeira. A prefeitura vai lá, limpa. Né? E isso está indo contra a campanha 153, que é a campanha de orientação, né? É porque você está dando comida no local, então o cara não vai sair de lá. Não vai sair. Não vai sair de lá. Agora, o intuito é o quê? Não dar comida, não dar esmola, para ele procurar ajuda do poder público, que existe. Tem um albergue, tem comida, ninguém vai morrer de fome, tem janta, tem café, tem tudo, mas também tem o quê? A responsabilidade. O cara tem que se identificar. Se não tem RG, ele vai tirar. Então, teve aquele movimento no mercado, né? Que a Audrey conseguiu organizar. Sensacional. Não foi? Dias 28 e 29 de junho. É isso aí. Que estava o poder público em peso lá. Foi. Aquilo lá eu acho que tem que ser feito assim de forma... vamos dizer... anual, talvez, regular. Não, eu acho que tem que ser diário isso. Eu acho que alguma secretaria tem que assumir isso. Porque não adianta a gente falar, mas é que o governo não deixa, não sei o quê, não pode encostar. Ninguém está encostando. Mas é aquele negócio, se você sai sem documento e você é parado hoje pela polícia, você vai ter que ir para a delegacia para se identificar. Pelo menos antigamente era assim, né? Não, mas hoje é assim também. Né? Você é obrigado a se identificar. Não quero ser abordado, não quero que ninguém dê geral. Tá bom, então me acompanha até a delegacia para a gente ver quem o senhor é. É isso que vai acontecer. Exato. E por que com o morador de rua é diferente? A gente precisa saber quem é essa pessoa. Sem dúvida. Porque através disso é que a gente vai saber se ele tem família, se ele tem problema psicológico, que é a campanha que a Audrey faz, que é perfeita. É perfeito. Agora, se você não fizer isso, que condição que você está dando para essa pessoa? Subhumana. A Audrey, ela fala, né? Você pegar um bandeco, imagina, pegar um bandeco vai matar a fome, é legal. Tá, mas você vai pegar um bandeco, vai sentar no meio-fio e vai comer aquilo lá. Isso é condição? Não é melhor você estar numa mesa, né, com a Quanto toalha? de fato você está contribuindo para essa pessoa, né? Assim, de forma construtiva? Em nada, né? Como você dá comida, às vezes, na saída do restaurante,
que você pega o que sobra, você entrega, parece um gesto muito bonito de amparo, mas na realidade você não estimula essa pessoa a buscar um amparo, um acolhimento. Não, você está dando o quê? Está carregando a bateria dele para ele continuar ali. Exato. Né? Do jeito que ele está, daí para pior. Essa que é a situação. Né? Porque tem tudo hoje, tratamento, então os caras não procuram, eles não querem, porque eles têm que procurar, ou então alguém tem que orientar, eles têm que aceitar. É assim que funciona. Exatamente. Não é a internação compulsória, como todo mundo fala, é legal? No meu entender, eu acho que é o que resolveria. Mas o país não é assim. Então, nós somos um país democrático, temos que obedecer à lei. Não é assim, então eu não posso concordar com isso. Eu tenho um pensamento parecido com o seu. Eu acho o seguinte, eu acho que se a pessoa está numa situação que ela não consegue mais responder por ela, então quem é responsável é a família, então vamos procurar a família. Se a família não consegue absorver essa responsabilidade, eu acho que a tutela deveria ser passada para o Estado. Exato. E aí o Estado, de forma compulsória, tiraria essa pessoa. Mas quando você fala isso, as pessoas pensam assim, mas você vai dopar a pessoa, você vai maltratar. Não, não é isso. E existem órgãos competentes para fiscalizar se a pessoa está sendo bem tratada, se está sendo maltratada. Porque maltratada ela está sendo na rua do jeito que está. Exatamente, exposta à violência. Marquise, com rato passando em cima, isso é qualidade de vida? Exatamente. Né? Não ter banheiro, não ter banho. Exatamente. Isso é qualidade de vida? Nós estamos ajudando essas pessoas? Fica aqui a pergunta. Exatamente. Não estamos ajudando. A gente tem que ter essa consciência. Mas coitadinho dele. Não, coitadinho não. Não é questão de coitadinho dele. Você, por causa do coitadinho, vai ferrar mais ele. Exato. Essa que é a questão. É que nem filho. Muitas vezes o filho tem que ouvir um não do pai. É a mesma coisa. Então, quer dizer, tem que ouvir um não. Não tenho dinheiro, então não vou dar dinheiro. A minha opinião pessoal, Santiago, em relação a isso é assim. Uma vez que a pessoa na rua, ela se nega a ir para um equipamento público que está disponível, isso não dá o direito de ela ficar na rua. Se você está num condomínio, você tem as regras do condomínio. Você está num jogo de futebol lá com os amigos. Se você for expulso, você tem que sair do jogo. Não joga semana que vem. Eu acho que a rua também é isso. Tem as regras que tem que ser cumpridas. Exato. Então, claro, todos nós temos que ter regras. É uma pessoa que, por exemplo, fica gritando na rua, fica queimando fio, fica perambulando. Exato. Quer dizer, ela está tirando o quê? A tua liberdade. Exato. Você não sabe quem é essa pessoa. A polícia não sabe quem é essa pessoa. Porque quando eles são pegos, quando roubam alguma coisa... nós estamos falando aqui dos usuários que roubam, né? Não do morador de rua generalizado, mas que são 90% esses que roubam, vamos falar bem claramente, sem mimimi. Esse cara, a polícia quando pega, ele não tem RG, não tem identidade, não tem nada, não tem nome, né? E a polícia não pode fazer nada, a não ser soltar. Então, quer dizer, a gente está colaborando no quê? Agora, se o cara começa a passar fome, começa a passar necessidade, ou ele vai embora, volta para sua casa, ou ele vai pedir ajuda. De repente, justamente nessas bases que existem hoje aqui. Legal. Santiago, e de hoje para o futuro, o que esperar da Associação de Melhoramentos? Sociedade de Melhoramentos. O que esperar do Santiago? Como é que você vê Melhoramentos e o Santiago para daqui para frente? Bom, a Sociedade de Melhoramentos está sendo uma realização do bairro, né? Eu estou como presidente, eu não sou o dono da Sociedade de Melhoramentos, eu fui incumbido a ser o presidente, mas depende muito o futuro dela, de quem futuramente possa assumir também o cargo, né? Por isso que a gente tem formado uma diretoria, foi escolhida a dedo essa diretoria, para que se tenha aí uma sucessão, inclusive hoje o meu vice-presidente, o Marcos, né? Ele é o Marcos? Não. O Marcos fazia parte o pai dele fazia parte da Sociedade de Melhoramentos Antiga. Ele foi o último presidente. E quando eu fui eleito, eu quis trazê-lo para ser o vice-presidente. Que legal. Justamente porque nós temos dois componentes lá, o seu João e o Zé Maria, que são os dois mais antigos, que conhecem tudo da história do bairro, tudo da Sociedade de Melhoramentos. E quando eu falei isso, eles falaram, caramba, Santiago, o negócio vai fluir. E o Marcos é uma pessoa jovem, que tem um futuro brilhante, e eu vejo ele como sucessor natural. Então, isso que tem que acontecer, tem que ter a sucessão natural. É uma coisa que a gente tem que policiar, é justamente isso, porque algo está começando bem, está dando certo, tem uma filosofia muito boa, que pode ser melhorada, tudo dá para melhorar, e que a gente pode trazer muitos frutos, né? Que legal. Essa questão de segurança, essa questão de saúde também, por que não? Até de educação, que são os pilares aí da sociedade.
trazer para o nosso bairro com mais qualidade também, é o que eu imagino. Muito legal. O trabalho está sendo sentido, né, mais uma vez, pela população, a gente percebe nos comentários, no comportamento da população, a gente vê que a segurança aos pouquinhos está sendo realmente devolvida, que é o que a gente espera, tem muita coisa para fazer, e aí a gente está indo já para os minutos finais. Quero te agradecer imensamente pela oportunidade. Eu que agradeço, de estar aqui conversando com você, um papo bastante legal, interessante, que a população, em especial do Zé Menino, vai querer assistir, vai querer ver, e eu tenho certeza que daqui para frente você vai aí almejar voos maiores dentro da nossa cidade, se Deus quiser, porque foi o que você falou. O Santos precisa disso, de gente nova, com gás novo, que tenha vontade de realmente fazer as coisas acontecer. Principalmente uma representação da nossa localidade ali, do José Menino, uma localização, uma referência efetiva, né? Uma pessoa, uma referência efetiva, uma liderança do Zé Menino, do Marapé. São bairros que, quer queira ou não, fazem divisa também. Então, tem que ser todo mundo ajudado, é o que eu imagino. Isso aí. Estamos nos minutos finais do programa. Quero que você deixe um recado para o pessoal lá, ou para os seus amigos, para as pessoas que te assistem. Em poucas palavras, é uma mensagem para a população, Santiago. Bom, vou deixar uma mensagem para a população em geral, né, do José Menino, Marapé, do Campo Grande, o pessoal que muitas vezes nos procuram, né, que essa Sociedade de Melhoramentos, ela é denominada Sociedade de Melhoramentos do bairro do José Menino, mas que nós estamos de portas abertas aí para qualquer bairro, né, o nosso contato está lá no Facebook, inclusive nem o Facebook a gente teve tempo de ver ainda, mas está no ar, é Sociedade de Melhoramentos do José Menino. Tem lá o meu telefone, tem tudo, qualquer coisa é só ligar. E a gente vai tocando, né, de acordo com o que vocês forem pedindo, que é muito importante a participação de vocês, porque sem os moradores, sem a sociedade, a nossa Sociedade de Melhoramentos não é nada. Perfeito. É isso aí, pessoal. Encerro daqui, então, o nosso papo Munícipe sendo Munícipe. Muito obrigado pela participação. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa e muitos outros papos interessantes nós teremos muito em breve. Beleza? Um abraço para você e até mais.